Olá, feliz ano novo. Que esse ano de 2025 seja um ano cheio da bênção do Senhor, mas também cheio do agir do Espírito Santo nas nossas vidas. É um grande privilégio poder estar aqui compartilhando algo que o Senhor tem falado ao meu coração. E hoje eu gostaria de compartilhar a respeito da fé. Aqui, quando a gente vai para a palavra do Senhor, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a gente vai encontrar o autor dizendo o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. E no nosso cotidiano é muito comum a gente encontrar muitas expressões a respeito da fé. Uma que eu particularmente uso bastante é fé no Pai que o inimigo cai. E brincadeiras à parte, quando eu expresso ela, tem um pouco aquele sentido de que nossa esperança está no Senhor. E de que a gente não precisa se preocupar com o inimigo, a não ser que a gente esteja longe do Senhor. E quando a gente pensa na fé, ela é uma forma da gente tentar descrever, da gente tentar exemplificar uma esperança que às vezes a gente não consegue apalpar, a gente não consegue quantificar, que a gente não consegue objetificar. E aqui, quando a gente olha o que o autor de Hebreus vai escrever, que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá a convicção de coisas que não vemos, a gente pode perceber que não se trata de algo que a gente pode agarrar, que a gente pode de alguma forma comprar, de que a gente possa se esforçar para obter. E essa é a grande realidade quando a gente pensa no nosso relacionamento com o Senhor, com Deus, o nosso Pai. É que nesse relacionamento com o Senhor a gente vai se deparar com coisas que não conseguimos explicar, mas que mostram a realidade daquilo que esperamos, que são as manifestações do reino de Deus, onde não há doença, onde não há tristeza, onde não há sofrimento. E a convicção de coisas que não vemos, então muitas vezes coisas que a gente não consegue de novo explicar, objetificar. E uma ilustração que eu gostei muito quando eu li faz muitos anos, mas era um relato de um pai que ele ficou um pouco até constrangido pela forma como o filho dele demonstrou uma fé nele. E eu não vou saber dizer com tanta precisão qual era o relato, mas era um momento em que existia um desnível entre o pai e o filho, um desnível físico, né? E o pai, ele fala para o filho se jogar, que o pai o agarraria. E antes mesmo do pai explicar, sugerir qualquer outra coisa, o filho vai lá e se lança. Não lembro a idade exata da criança, mas era uma criança. E o pai, então, ele registra esse relato como uma forma de compartilhar o quanto ele ficou constrangido, o quanto aquilo tocou o coração dele. E quando a gente olha para a palavra de Deus, o que a gente vai encontrar, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E aqui Jesus, ele aproveita um pequeno questionamento dos seus próprios discípulos, daqueles que estavam caminhando com Jesus de uma forma mais próxima. E eles perguntam para Jesus, afinal, quem que é o maior no reino dos céus? Quem tem a maior autoridade? Quem que é o mais honrado? Essa era a pergunta dos discípulos. E Jesus, com certeza quebrando qualquer expectativa, ele vai falar que eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E Jesus usa isso para exemplificar, para explicar que o maior no reino dos céus não se trata de um status, mas se trata de um relacionamento. Se trata de encarar o relacionamento com Deus como uma criança lida, como uma criança trata o relacionamento dela com os pais, dela própria com o reino dos céus. Mas um dos relatos mais legais que eu já ouvi
era de um pai que compartilhou com o seu filho que eles não teriam condições de comprar um videogame que esse filho gostaria, mas esse pai encorajou esse filho a orar para que o Senhor pudesse prover isso. E a criança prontamente passou a orar. E alguns dias depois, já estava perto da época de festas, e inexplicavelmente um ente querido que não perguntou, não ficou sabendo como, mas presenteou presenteou essa família com um videogame, né? E ali a criança pôde perceber que foi uma resposta de oração do próprio Senhor. E aquilo constrangeu com certeza os pais, justamente porque foi através da oração de uma criança que o Senhor ouviu e respondeu. E esse é o relacionamento que o Senhor quer para nós. Esse relacionamento de pai e filho, em que a gente confie plenamente, como aquela criança que se jogou aos braços do pai, quando o pai comentou, quando o pai pediu para ela. E quando a gente volta ali para o que o autor de Hebreus vai escrever, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. É justamente isso. É desse relacionamento com Deus. Assim como essa criança tinha um bom relacionamento com o seu pai, da mesma forma como a criança que pediu videogame teve fé, teve a certeza das coisas que ele não via e que viu a realidade daquilo que ele esperava. Que a nossa fé seja assim, que a nossa vida seja assim, que a gente busque esse relacionamento com o Senhor através da leitura da palavra, através da nossa vida de oração, nossa vida devocional, para que a gente possa ter esse relacionamento tão firme com o Senhor, que a gente vai começar a ver as realidades daquilo que não enxergamos. E a gente vai ver, vai ter cada vez mais convicção daquilo que esperamos. E aquilo que esperamos é as realidades do reino dos céus. Então que esse ano de 2025 seja um ano repleto de fé, um ano em que a gente vai se aproximar cada vez mais de Deus e vai ver cada vez mais as realidades do reino de Deus se manifestando, em que a gente vai criando cada vez mais convicção naquilo que o Senhor tem para nós. E assim como a fé é essa forma talvez difícil de objetificar, essa esperança que nós temos, que a gente possa viver essa fé. É isso que vai nos fortalecer e fortalecer nosso relacionamento com o Senhor. Gostaria de fazer uma oração. Pai, muito obrigado pelo ano de 2024. Talvez não tenha sido o ano mais abençoado, mais agraciado aos nossos olhos, mas conforme a gente vai fazendo uma retrospectiva de momentos chaves, de acontecimentos, para chegarmos até aqui, Pai, é muito difícil dizer que não houve a Tua mão nos guiando, nos protegendo, nos abençoando, nos sustentando. É muito difícil dizer que não houve manifestação da Tua graça sobre as nossas vidas. E o nosso desejo, Senhor, é que para que esse ano de 2025 a gente esteja cada vez mais sensível para enxergar essas coisas, Deus. Para enxergar cada vez mais a realidade daquilo que não vemos, que esperamos. E experimentar cada vez mais manifestações do Teu reino. Que esse ano, Senhor, seja um ano em que a nossa fé é fortalecida. Aumenta a nossa fé. Que a gente possa ter a ousadia de exercer cada vez mais a nossa fé no Senhor, que a gente possa cultivar cada vez mais um relacionamento com o Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.